Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a professora Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Hoje nós temos mais um dia da nossa maratona do gestor público. A maratona ela é um evento novo, né? É a segunda vez que a gente está fazendo a maratona, esse evento que é um número de palestras ou lives para a gente conversar sobre assuntos que impactam diretamente no dia a dia do gestor público, seja trazendo oportunidades, discutindo sobre desafios. A gente conversa sobre assuntos que, de fato, são necessários, principalmente para aqueles que estão no cargo de gestão. Quem que é o gestor público? O gestor público é aquele servidor público, pode ser de carreira, né, normalmente, mas às vezes acontece um agente público que teve uma indicação para assumir esse cargo, como se fosse um cargo de comissão, por uma indicação política. Então, ele, por um determinado momento, ele é um agente público. E ele, dentro das suas responsabilidades, ele vai gerenciar uma equipe, ele vai gerenciar recursos, ele vai gerenciar estruturas. Então, essa pessoa que está nessa posição que, de alguma forma, gerencia outros ou algumas coisas, orçamento, estrutura, a gente entende como sendo um gestor, ele está no cargo de gestão. Aí você vai falar, Renata, mas eu não sou em cargo de gestão e eu gostaria de assistir essas lives. Você está super... O assunto que a gente fala aqui é, de alguma forma, do nosso dia a dia do serviço público. Claro que alguns desafios, eles são mais presentes na vida do gestor. A gente acaba falando de algumas situações que impactam muito na vida do gestor. Mas você, como servidor público, você pode estar passando isso, ou às vezes o seu setor pode estar passando por essa situação, ou às vezes você vê que o seu gestor está com essa dificuldade, mas ele ainda não me conhece, às vezes ele não sabe como fazer para melhorar determinada situação, então você pode ajudá-lo, né? E trazendo esse conhecimento que você está vindo aprender comigo. Como eu disse, esse é um evento novo, é a segunda vez que a gente faz esse evento, e eu acredito que a gente vai fazer esse evento a cada 3, 4 vezes ao ano no máximo. Só que as palestras de agora não são iguais às palestras que a gente fez em janeiro. Tá? Apesar delas estão trazendo, né, essa ideia do dia a dia do gestor público, a gente acaba abordando outros assuntos. Porque esse assunto nunca se acaba. Às vezes eu fico pensando, quando eu decidi abrir o canal em abril do ano passado, já faz um ano, e eu ficava pensando, nossa, mas será que eu vou ter tanto assunto assim? E a verdade é que depois de um ano a gente tem muito assunto para conversar. Eu acho que isso nunca se esgota. Até porque eu sinto, e eu sempre sentia isso, principalmente no começo da minha carreira, eu tinha uma certa dificuldade em encontrar materiais de qualidade voltados para a gestão pública. Sempre era muito comum, quando a gente pensava em gestão pública, se pensava em administração pública. Mentira. Quando a gente pensava em administração pública, pensava em direito administrativo. Até teve uma época que eu era professora num cursinho e sempre as pessoas falavam, mas você é professora do quê? Eu falava, sou professora de gestão pública. As pessoas falavam, é de direito administrativo. Eu falava, não, de gestão pública mesmo. É diferente. Mas existe ainda uma falta de material interessante para essa área mais de gestão mesmo, né? De aplicar na nossa rotina, na nossa vida da administração pública. Porque administrar uma organização pública, administrar o setor público é muito diferente do que administrar uma organização privada. É muito diferente, a gente não tem nem como comparar. Primeiro, a gente sai do pressuposto que o objetivo de uma organização pública do objetivo de uma organização privada é completamente diferente. Que a organização pública ela precisa atender a demanda da sociedade oferecendo serviços públicos de acordo com a necessidade. A gente oferece um serviço porque o cidadão tem a necessidade, e não porque ele quer ter, assim, porque ele tem um desejo, diferente do que acontece numa organização privada. Que às vezes até a própria organização está fazendo com que esse cliente tenha um desejo que antes ele nem tinha. Né, ela acaba incutindo isso na cabeça dele. Já no caso da administração pública, não. O cidadão só vem até nós quando de fato ele precisa. Então já são situações bem diferentes. No segundo passo, o nosso serviço, a gente oferece o serviço e a gente vai falar assim,
Ele é de graça? Ele não é de graça. O serviço público, ele é pago, mas de uma forma indireta. O que seria isso? O serviço público ele é pago de alguma forma ou ele só é oferecido porque existe orçamento público e esse orçamento público ele tem como fonte o pagamento de impostos. Então, o cidadão ele paga impostos. A diferença é que a diferença é que alguns cidadãos pagam mais impostos do que outros. E não necessariamente aquele que paga mais impostos está vindo buscar por serviço público. Por isso que esse é um pagamento indireto. Mas a gente não oferece o serviço por causa do pagamento, a gente oferece porque essa é a obrigação do governo em oferecer o serviço que o cidadão precisa. E não tem uma outra fonte que vai oferecer esse serviço. No caso da administração privada, numa organização privada, se o cliente quer um determinado produto, ele paga. Se ele quer um determinado serviço, ele paga. Então, aqui já é um pagamento direto, tá? É diferente pensar dessa forma, mas você fala assim, não, você paga o serviço público? Não paga. Só que às vezes quem paga quem está pagando impostos não necessariamente é aquele que está recebendo pelo serviço. Mas isso muda bastante. Essas duas condições especiais mudam bastante a forma de olhar para uma organização pública, de administrar uma organização pública, sem dúvida. E quanto mais informação, quanto mais conhecimento, mais material de qualidade a gente tiver com relação à gestão pública, isso vai ajudar a qualidade, a desenvolver melhor os gestores públicos e se oferecer uma melhor qualidade no serviço público. Então, essa é a minha responsabilidade, né, no canal, quando eu optei por criar o canal. Trazer assuntos que sejam de qualidade na área da administração pública, em especial no ramo que eu gosto muito, que é a área da estratégia. A minha formação dentro, né, tudo que eu cursei ao longo da minha vida acadêmica, o meu mestrado é na área de estratégia, tenho pós-graduação na área de estratégia, então, de fato, eu gosto muito dessa área e eu sempre tento olhar para a administração pública com esse olhar mais voltado para a estratégia. Olá, pessoal do Instagram, tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar aqui para mim, tá? Muito legal que vocês estão por aqui. Bom, a Maratona do Gestor Público são 10 lives, no final vão ser 9, porque a gente perdeu a primeira live por conta de problemas técnicos. E como eu disse, eu gosto de ter a liberdade de escolher o assunto que a gente vai conversar no dia. Então, é uma surpresa. São lives surpresas. No primeiro dia, a gente conversou sobre a condição do gestor público de ser um pouco solitário. Isso é uma dor que ele sente, sabe? Porque quando a gente pensa em dor, que é uma condição para a gente trazer para a maratona de gestor público, é uma condição que impacta na vida do gestor público, que ele sente no dia a dia e que, na maioria das vezes, isso incomoda. Por exemplo, às vezes o gestor público se sente frustrado porque não consegue atingir os resultados, às vezes ele não se sente tão valorizado, porque a organização não está tão preocupada com ele, nem está reconhecendo quando ele está fazendo um bom trabalho. Aquilo a gente falou no primeiro dia, às vezes o gestor é um pouco solitário, ele não tem uma fonte para buscar informação, ou ele não recebe de uma forma, assim, até espontânea, as informações e orientações que ele precisa para ser gestor público, ou quando ele tem um problema, ele não tem uma pessoa dentro da organização para ele conseguir buscar por ajuda. Ou ele tem medo, ou ele tem vergonha do julgamento, então ele acaba ficando muito solitário. Aí a gente trouxe uma oportunidade, uma coisa que poderia ajudá-lo nessa situação, que é criar relacionamentos de apoio. E eu trouxe até como exemplo a minha vida profissional. Eu que já sou servidora pública há 15 anos, ao longo de toda a minha carreira, eu pude perceber como as pessoas que estavam do meu lado, e a gente criou relacionamentos profundos, assim, relacionamentos de confiança, quanto eles me ajudaram no meu desenvolvimento profissional dentro do órgão onde eu estou. Então, eu trouxe essa sugestão para vocês. Já ontem, a gente conversou sobre aquele gestor público que ele não consegue definir uma rotina, porque todo dia que ele chega no trabalho parece que tem alguma coisa urgente, emergente que precisa ser feita. A gente brincou falando que esse é o gestor público bombeiro, que fica apagando incêndio o tempo todo. A gente conversou muito sobre provavelmente a dificuldade em administrar, em coordenar as atividades desse setor, e provavelmente isso está muito atrelado à delegação de tarefas e à divisão de tarefas.
Então, a gente falou bastante sobre isso ontem. Então, como nessas duas lives a gente falou de, por exemplo, dores que o gestor sente, desafios que ele enfrenta, mas também a gente traz a ideia de trazer oportunidades. Como é que a gente pode ver essa condição que é um pouco difícil em alguns momentos, como é que a gente pode pensar dessa forma como sendo uma oportunidade? Aí, hoje, eu estava pensando o que a gente poderia fazer, até porque esse assunto de ontem, ele é um assunto até bem extenso. Quando a gente vai falar que o gestor público é um gestor bombeiro, ontem eu trouxe a ideia da divisão de tarefas, mas tem muitas outras condições que impactam nessa situação, que está sempre aparecendo coisas emergenciais. Então, uma delas foi a divisão de tarefas e fiquei pensando hoje o que eu iria trazer. E hoje eu decidi que a gente vai conversar sobre visão sistêmica. Por quê? A visão sistêmica é uma competência gerencial de tamanha importância para um gestor, seja ele na iniciativa privada, seja ele numa organização pública. E ela quando a gente fala que ela é uma competência, até alguma coisa fala, ufa, que bom, porque ela pode ser desenvolvida. E até eu diria para você, se você é um profissional em cargo de gestão, você deve trabalhar o desenvolvimento da competência visão sistêmica. Porque o gestor, ele precisa disso. Se ele não tem essa competência bem desenvolvida, os impactos são tão negativos, mas eles são diversos. Ficaria até difícil falar, nossa, mas qual seria um problema ou uma dor que estaria relacionada à falta de visão sistêmica? A gente pode até pensar e listar, tá? Por exemplo, um gestor que ele não tem essa competência bem desenvolvida, ele tem problemas, ele tem dificuldades, primeiro, de tomar decisões. E quando ele toma decisões, essas decisões têm grande tendência a serem negativas ou gerar impactos negativos que ele não previa antes. Por quê? Porque ele não tem visão sistêmica. Ele não está conseguindo visualizar, antes de acontecer os problemas, que esses problemas acontecerão por conta da decisão que ele está tomando. Então, por que primeiro é difícil dele tomar essa decisão? Porque ele não consegue ver os impactos dessa decisão que ele vai tomar. Então, isso já gera uma grande dificuldade para ele poder tomar uma decisão que seja mais assertiva. E aí, quando por algum motivo ele toma essa decisão, que é até temerário que ele tome essa decisão, sem ter essa competência bem desenvolvida, o que vai acontecer? Os problemas futuros vão ser tantos que ele vai até se arrepender de ter tomado essa decisão. E aí, então, a primeira coisa que a gente fala assim, antes de ser, quando você está pensando em se tornar um gestor, ou você já é um gestor e você consegue enfrentar, você consegue identificar que você tem muitas dificuldades, por exemplo, em processo de tomada de decisão, você não se sente tão confiante em tomar uma decisão, você não tem muita certeza das decisões que, de modo geral, você toma no seu dia a dia, na sua carreira, né, no dia a dia do seu setor, ou se você consegue perceber que, com bastante frequência, as decisões que você toma, elas geram resultados negativos, que é o caso do incêndio, por exemplo. A gente falou ontem, o que é o incêndio? Ele pode ser um problema, como a gente conversou, de divisão de tarefas, mas ele pode ser, por exemplo, um problema de uma tomada de decisão equivocada, porque o gestor não estava conseguindo analisar os impactos dessas decisões. Então, por exemplo, digamos uma situação simples. Vamos pensar alguma coisa no dia a dia bem simples. Por exemplo, se a gente for pensar na situação de divisão de tarefas, você pega uma tarefa que você entende que ela deve ser feita naquele dia por aquele determinado profissional. Só que se você não pensar que o resultado dessa tarefa, ela vai gerar uma nova tarefa, o que vai acontecer? A hora que essa tarefa que você atribuiu a um determinado profissional, ela fica pronta, se você não tiver preparado, ou não tiver passado isso para um outro profissional, ou até para esse mesmo, a tarefa seguinte, ela vai ficar parada. Porque você tomou uma decisão aqui simplesinha de atribuição de tarefa para um profissional, mas que o passo seguinte dessa tarefa não vai ser levado adiante porque você não tinha identificado que estaria relacionado uma tarefa com a outra. Aqui a gente já consegue pensar bem a ideia da visão sistêmica. Você consegue olhar, por exemplo, numa situação de tarefas, de processos de trabalho, aonde uma tarefa impacta na outra.
Então, quando você toma uma decisão, por exemplo, de atribuir uma tarefa a um profissional, você já precisa visualizar como é que você vai dar prosseguimento para essa tarefa logo que a primeira tarefa seja concluída. Será que esse mesmo profissional vai fazer? Será que eu vou precisar colocar um outro profissional para fazer? Será que essa outra tarefa vai ficar atrasada ou vai ficar parada e tudo bem por um tempo? Esse é o problema. Por quê? Às vezes o gestor ele tomou a decisão, ele atribuiu uma tarefa, ela fez, a pessoa fez, o profissional fez e depois não conseguiu dar continuidade. Aí chegou um dia lá na frente, a corregedoria veio e chamou a atenção desse gestor porque determinada atividade estava parada. Aí você fala assim, nossa, mas nem lembrava que tinha que fazer essa tarefa. Isso é um problema de visão sistêmica. Quando a gente pensa em tarefas específicas do setor do qual a gente gerencia, fica bem clara essa ideia de visão sistêmica. Por quê? Dentro de um setor, de modo geral, as tarefas elas são encadeadas, tá? Então, se inicia uma tarefa que foi iniciada por conta, provavelmente, de uma tarefa anterior ou de uma demanda anterior. Então, por exemplo, o cidadão foi até a sua unidade pedir um atendimento de um serviço. Então, o pedido desse cidadão é o início de um processo, de uma tarefa, tá? De um processo de trabalho, e aí deu início a essa primeira tarefa. Feita essa tarefa dele, que às vezes é uma partezinha desse atendimento que ele pediu, a hora que essa partezinha fica pronta, ela dá encadeamento a uma outra tarefa, que depois é uma outra tarefa, até que ao final desse processo de trabalho, que são esse encadeamento de tarefas, você tem uma entrega. E aqui no caso, poderia ser a entrega do serviço ao cidadão que veio lá no balcão pedir. Pode ser? Mas pode ser que não. Pode ser que o resultado desse encadeamento de tarefas no seu setor resulte, por exemplo, num documento, resulte numa ordem de serviço, resulte em uma tarefa de alguma forma inacabada, mas que vai iniciar o processo de tarefas de um outro setor, até que esse outro setor vai cumprir todas as tarefas do setor deles, até que eles entreguem esse serviço à sociedade ou eles passem a tarefa para um outro setor. E o que você percebe como gestor? Que as tarefas todas são encadeadas. Isso vai gerando um processo de trabalho. Se um gestor ele toma uma decisão que de alguma forma impacta numa partezinha desse processo de trabalho e ele não está percebendo esse encadeamento, que são os impactos que vão ser gerados por conta dessas tarefas feitas ou não feitas, eu vou ter um prejuízo para a organização. Um prejuízo, assim, às vezes essa tarefa vai ficar atrasada, às vezes esse processo de trabalho vai gerar insatisfação, tanto na equipe quanto no cidadão que está aguardando. Às vezes, esse processo de trabalho mal feito, por problemas de tomada de decisão do gestor, pode sim gerar prejuízos ao erário público, ao cidadão, à sociedade como um todo. Então, o que a gente precisa entender? Um gestor público, ele precisa compreender com bastante clareza os processos de trabalho. Como é que essas atividades são desencadeadas? Quando é que começa uma atividade, termina outra, como uma atividade começa, ela termina, quando ela dá início para uma outra atividade, assim vai até que chegue ao resultado final, que é a entrega do serviço público. Na grande maioria, né? Então, por exemplo, pensar em processo de trabalho, o gestor conhecer a sua área, as tarefas que são desenvolvidas, como elas de alguma forma estão relacionadas, começa a ajudar bastante o gestor a desenvolver a visão sistêmica, principalmente, pelo menos, aqui referente ao seu setor. Então, fica muito claro ele conseguir, por exemplo, dividir as tarefas, até de uma forma que garanta que esse processo de trabalho ele não haja quebras, né? Não pare num determinado momento. Até a gente conversou ontem, por exemplo, da ideia dos gargalos dos processos de trabalho. Imagina que o gestor, vou trazer até o mesmo exemplo de ontem, o gestor coloca 5 pessoas fazendo a mesma atividade, e aí ele não está preparado para a atividade que vai resultar dessas 5 pessoas trabalhando. Aí, depois que essas 5 pessoas trabalham,
o que elas oferecem no final da tarefa delas, que pode ser um documento, uma parte desse processo, uma atividade concluída desse processo de trabalho, ele vai ficar parado. Aí imagina se é o gestor que é responsável por pegar o trabalho dessas 5 pessoas, processar e passar isso para frente. Ele sozinho está recebendo trabalho de 5 pessoas. É como se fosse um funil. E aí, o que acontece? Então, esse gestor é o gargalo do meu setor. E ele vai parar o processo, ele vai dificultar. Ali o negócio ficou parado. Essa é a ideia, claro, do gargalo, é que existem dentro dos setores, às vezes existem dentro das organizações. Você for pensar, por exemplo, trazer um exemplo aqui da minha organização. A gente tem, não sei mais o número, tá? Faz tempo que eu não acompanho isso. Mas a gente deve ter só no TRT da segunda região umas 400 varas do trabalho. Nem sei se isso é muito, mas deve ser muito. 90, 110. Muito, vai. Umas 250 varas de trabalho, tá? No TRT da segunda região. Só em São Paulo, a gente tem 120 varas, 125 varas, tá? E aí, em São Paulo, cada vara, elas têm uma de suas atividades a confecção de mandados, tá? E aí, antigamente, lá atrás, cada vara tinha uma quantidade de oficiais de justiças lotados na sua própria vara, eram por volta de 3 a 4 profissionais, e eles pegavam esse mandado, que a vara mesmo fazia, o oficial de justiça da mesma vara ia lá e cumpria, tá? E agora não, já há muitos anos, desde que eu estou lá, uns 15 anos mais até, existe, por exemplo, a central de mandados. Então, todos os oficiais de justiça foram lotados nessa central de mandados, e aí você tem 250 varas emitindo mandados, para depois cair todos esses mandados, que são milhares de documentos por dia, não, vai por mês, que descem para uma central. Eles têm uma quantidade grande de oficial de justiça que eu também não faz tempo que eu não acompanho, eu não sei dizer quantos são. Mas aí chegam desses milhares de documentos, chegam nessa unidade e eles precisam cumprir. Quando eles cumprem, eles devolvem tudo isso para as 250 vagas. Vocês conseguem ver com clareza como isso é um grande gargalo? Né, como a ideia do funil, tem 400 varas, mandam para a central de mandados, que depois volta para 400 varas. Isso significa que o serviço deles é ineficiente? Não, até a forma que eles definiram lá atrás, antes mesmo, que eu falei 15 anos, porque 15 anos que eu estou no serviço, né? No serviço público. Mas um pouquinho mais já devia ter, alguns anos antes já tinha sido organizada a central de mandados. Ela vem, de fato, para criar mais eficiência. Porque, às vezes, tinham vários oficiais de justiça indo para o mesmo lugar, enquanto um único podia cumprir o mandado. Mas, da mesma forma, você percebe que esse é um gargalo. Porque, enquanto o mandado está para ser cumprido ali naquela unidade, o processo está parado aguardando que aquela unidade faça o serviço. E pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que esse mandado seja cumprido. Então, esse é um exemplo claro do que seria um gargalo. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui para mim no chat, tá? Olha, a Lara está perguntando se eu estou falando de gestores de um modo geral. Olha, Lara, gestores, de um modo geral, precisam sim ter a visão sistêmica desenvolvida. Isso é importantíssimo, porque os impactos positivos, caso eles tenham essa visão sistêmica bem desenvolvida, são muito bons para qualquer organização, seja ela pública ou privada, mas a minha conversa, de modo geral, é mais para o gestor público, e o gestor público precisa, sim, ter uma visão sistêmica bem desenvolvida. Aí você fala, mas o meu setor é pequenininho, será que eu preciso ter? Precisa. É super importante. Gente, eu até acho, assim, existe bastante material sobre visão sistêmica, mas eu ainda acho que visão sistêmica é um assunto pouco explorado. Eu acho que ele poderia ser muito mais explorado. E eu posso dizer que, de modo geral, eu sempre tive bons benefícios por ter a competência de visão sistêmica bem desenvolvida.
muito bons resultados por ter a visão sistêmica bem desenvolvida. E isso se dá, de modo geral, porque eu consigo antecipar as situações que viriam a acontecer no futuro caso eu tomasse uma decisão se eu não tivesse a visão sistêmica. Por exemplo, se eu não tivesse a visão sistêmica, eu poderia tomar uma decisão que geraria um impacto negativo. Mas, se eu tenho uma visão sistêmica, eu já conheço os impactos que vão ser gerados de uma determinada decisão, e se eu entendo que isso é negativo, eu não tomo a decisão. Se eu entendo que é positivo, eu tomo a decisão. Então, esse é o ponto. Da medida que para um processo de tomada de decisão, é muito mais assertivo que você tome uma decisão se você tem a visão sistêmica desenvolvida do que se você não tenha. A pessoa que não tem vai sofrer muito mais, vai sofrer muito mais com os impactos dessa tomada de decisão equivocada. Então, assim, eu digo para um gestor em geral, mas aqui para nós do setor público, eu acredito que se economiza tempo, se economiza dinheiro, os benefícios são muito positivos para os gestores que têm essa visão sistêmica bem desenvolvida, tá? Só um minutinho. Bom, vocês entenderam essa situação de encadeamento de atividades, por exemplo, o processo de trabalho, como é importante o gestor ter a visão sistêmica para ele identificar esse processo de trabalho e tomar decisões? Da mesma forma, a gente falou dos processos internos do nosso setor, mas se um gestor ele tem uma visão sistêmica bem desenvolvida, ele consegue, inclusive, entender quais são os impactos que um setor causam no setor dele. E aí ele pode, por exemplo, ter um relacionamento com um determinado setor que está causando impacto nele, para ver se eles conseguem um acordo, uma condição para que não fique ruim para nenhum dos dois, ou que eles possam se ajudar. E da mesma forma ele entende quais são os impactos que o seu setor causa no setor seguinte. Porque provavelmente o seu setor pode estar fazendo alguma coisa que seja negativa, que impacta negativo no setor seguinte. Aí você fala, mas o que acontece no setor seguinte não me interessa. Se a gente está pensando em organização pública, que a gente pensa na entrega do serviço público, se o seu setor, por exemplo, não entrega o serviço público, ele é um setor intermediário, um setor meio, você precisa, sim, ser responsável. Você também é responsável pelos objetivos finais da organização. Então, eu entendo que, sim, é importante que você pense o que você pode fazer de alguma forma para que não dificulte, pelo menos, a vida dos profissionais que atuam no setor seguinte. Um exemplo, vamos pensar nesse exemplo que eu trouxe para vocês da central de mandados. A vara do trabalho, ou se for uma outra justiça, que normalmente eles têm essa ideia de centrais de mandato, porque ela cria uma certa agilidade. Você pega aqui, as varas do trabalho geram mandados, que é um documento, uma ordem, né, do juiz para ser cumprida, e aí eles pegam esse documento e entregam lá na central de mandados. Se esse documento ele é bem feito, com as informações corretas, a hora que o oficial de justiça pega o documento e fala, já sei o que eu preciso fazer. Aí ele vai lá, bem assertivamente, cumpre com essa ordem bem mais rápido, porque não tem equívoco, você vai ficar ligando para a vara para pegar a informação, não vai no endereço errado, não deixa de cumprir a ordem porque ele não entendeu o que estava para ser cumprida, e aí ele cumpre mais rápido. Consequentemente, ele passa as informações mais corretas possíveis para que o juiz daquela vara do trabalho consiga entender se a ordem foi cumprida ou não, sem precisar de cumprimentos. Então, tá vendo que se eu tiver uma boa relação entre o setor que emite essa ordem para cumprimento com o setor que cumpre a ordem que foi determinada, a gente tem um processo muito mais fluido, muito mais eficiente. Então, é importante, sim, que a gente pense em como é que o nosso setor impacta no setor seguinte. E, assim, esse processo como um todo, ele faz com que a sociedade receba o serviço público com muito mais facilidade, muito mais rapidez, no menor risco, menor custo, porque eu evito retrabalhos desnecessários. Então, a visão sistêmica, se a gente for aqui, gente, enumerar a quantidade de benefícios disso, você vai sair daqui hoje com anotado no seu caderninho, preciso desenvolver a visão sistêmica.
Isso é, assim, de uma importância, eu diria que essa é uma das competências mais importantes ao gestor, de modo geral, como a Yara passou aqui para a gente no Instagram, como principalmente para a administração pública. Isso é ganho para a sociedade, é imenso. Outro ponto importante é da visão sistêmica. Pensando no gestor, tá? Pensando nas oportunidades que o gestor pode ter em ter uma visão sistêmica bem desenvolvida. Eu tive a oportunidade, ao longo desses meus 15 anos de serviço público, de trabalhar em várias áreas diferentes e com pessoas diferentes dentro da organização que eu trabalho. Até por muitos anos, por volta de 8 anos, eu trabalhei na presidência e eu trabalhava com gestão de projetos. Então, eu atuava diretamente com setores de diversas áreas. Então, eu tinha o privilégio, na verdade, de ter acesso à organização como um todo. E eu conhecia a organização como um todo e entendia como essa organização funcionava. Então, eu que sou uma profissional, que tenho essa competência de visão sistêmica bem desenvolvida, e eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho desse num lugar desse que seria a presidência do órgão, ali eu estou mapeando a organização como um todo. Eu já sei onde as coisas acontecem, onde elas não acontecem, por que elas não acontecem, como é que elas poderiam ser melhoradas. E eu já tenho esse mapeamento todo na minha cabeça. E mesmo que eu estiver ali num setor pequenininho, a Renata vai ser colocada no setor de base, ali, na base da organização, que aparentemente tem um impacto pequeno para essa organização, para essa estratégia da organização, eu estou numa condição muito favorecida, porque eu já entendo como é que a empresa funciona, como é que a organização funciona. Eu já sei aonde que preciso ir, aonde que eu não preciso ir, da onde vem um trabalho que chega, né, para startar as atividades do meu setor, né, onde começa o processo de trabalho do meu setor, aonde que ele dá, né, qual é o resultado dos processos de trabalho do meu setor, aonde que ele impacta. Quando eu tomo decisões, às vezes até por mais simples que seja, essas decisões elas já vêm revestidas de um modo geral de uma eficiência muito maior. Por quê? As decisões elas já estão de acordo de acordo com como a organização funciona. E muito porque aí você fala, mas como assim, Renato? Por exemplo, aqui falando novamente do judiciário. Mas pensando que eu preciso tomar uma decisão, um processo, uma decisão que seja mais jurídica, tá? Para um andamento processual. Se eu conheço a organização como um todo, eu posso, por exemplo, definir, mandar para que uma determinada atividade seja cumprida num setor que vai me gerar benefícios no processo da unidade do qual eu gerencio, por exemplo. Eu posso buscar por informações que eu entendo que possam me ajudar a melhorar o meu processo de trabalho. E eu busco essas informações no lugar correto, porque eu conheço qual é o lugar que, de alguma forma, pode me oferecer essas informações para que eu tome a melhor decisão possível. Esse já é um grande benefício da visão sistêmica. Então, e como gestora, aí tem outras situações. Por exemplo, eu posso, numa situação, digamos que eu tenho como uma perspectiva de futuro, um desenvolvimento dentro da organização, eu consigo com bastante clareza saber onde é que eu me encaixo dentro dessa organização ou não. E dessa forma, eu ter benefícios muito mais rápidos, ou alcançar os meus objetivos pensando numa progressão funcional, numa promoção, muito mais rápido do que um profissional que não tem essa habilidade, não conhece a organização, não tem essa visão sistêmica de tudo que está acontecendo, ou do que acontece nessa organização. Você falou, me dê um exemplo. Eu trouxe até para vocês, acho que foi no primeiro dia que eu falei de relacionamentos de apoio. Por muitos anos eu trabalhei na presidência e, num determinado momento, eu decidi sair da presidência e eu quis ir para a área judiciária. E por mais que muitas pessoas falam, imagina, você já está nessa certa, você coordena a assessoria da presidência, você está super bem, por que você vai na área judiciária? Que lá assim, é uma área um pouco diferente, até porque é a área, de fato, que oferece o serviço para o cidadão, que é a atividade fim da organização de modo geral, e tem uma demanda muito grande, porque o cidadão está ali, né, no balcão, esperando que você entregue o serviço para ele. E muita gente faz esse caminho inverso, eles querem sair da área judiciária para ir para a presidência, porque é como se fosse um funil. Na área judiciária você tem a maior parte dos funcionários, na presidência tem 5% dos funcionários, por exemplo. E eu resolvi fazer esse caminho inverso.
Num primeiro momento, eu pensei, de fato, que isso ia me trazer muitos benefícios, porque eu já conhecia a atividade judiciária, porque eu trabalhava lá na presidência, então eu conhecia, entendia bem como é que as coisas eram conectadas, né? Entendia bem os processos de trabalho, mas eu não trabalhava lá. Então até faltava um pouco. Eu sentia, falava assim, não, eu preciso viver o dia a dia deles para até, quem sabe, se um dia eu tiver que voltar para a presidência, eu tenho muito mais experiência, muito mais conhecimento para poder fazer um projeto voltado para essa atividade fim. Então, eu fiz esse caminho inverso e fui para a área judiciária. Só que quando eu cheguei na área judiciária, eu fui com um objetivo muito claro. Eu fui com o objetivo de me tornar uma diretora de uma vara do trabalho. E coloquei para mim quanto tempo eu precisaria para ter o conhecimento suficiente para poder assumir esse cargo tão logo fosse possível. E eu criei um plano de ação para que isso fosse acontecer. E, de fato, depois de 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que eu pedi para sair da área da presidência para ir para a área judicial, eu fui promovida a diretora e, proporcionalmente, pensando em cargos salariais, eu recebia a mesma coisa. Só que aí eu cheguei no outro ponto. Digamos que eu consegui alcançar o mesmo nível, só que indo pelo um outro caminho. Enquanto que tem pessoas que trabalham nessa área judiciária a vida toda e nunca tiveram oportunidade de assumir esse cargo. E por que isso é possível? Primeiro, que a capacidade de ter a visão sistêmica já me dava muitas vantagens se comparada a um outro profissional, um outro servidor público, porque eu já sabia exatamente como é que as coisas funcionavam ali dentro, mesmo que eram da área judiciária, mas é porque eu trabalhava na organização toda, eu conseguia fazer um mapeamento completo. E quando eu tomo essa decisão naquele momento de descer para a área judiciária e fazer um plano que em 2 anos eu queria assumir o cargo de diretor, a própria visão sistêmica, ela me ajudou justamente a mapear todos os processos que precisavam ser cumpridos até eu conseguir atingir esse objetivo. E era um objetivo muito desafiante, vamos dizer assim, até porque eu não tenho formação em direito. E culturalmente se espera que para assumir determinado cargo de gestão precisava ter formação em direito. Na minha opinião, o mais importante para se assumir um cargo de gestão é ter as competências gerenciais. Mas culturalmente as pessoas que estavam ali no cargo eram formadas em direito. Então, isso seria um desafio para muitos, que é uma pessoa formada em administração não poderia assumir esse cargo, para mim era o pulo do gato. Não só porque eu tinha formação gerencial, mas porque eu tinha as competências gerenciais bem desenvolvidas, em especial a visão sistêmica que eu trouxe para vocês hoje. Quanto melhor vocês entenderem que essa competência ela pode te criar uma grande vantagem competitiva, você vai ter a capacidade de se desenvolver profissionalmente e ter a oportunidade de assumir novos cargos, porque você tem uma competência de extrema importância e muito bem desenvolvida, que é o mais importante para nós como gestores públicos. Aí você vai falar assim, pessoalmente, para o gestor público, ele tem vantagem em desenvolver a competência de visão sistêmica? Muita vantagem. Para a organização, é vantajoso que o gestor tenha a visão sistêmica bem desenvolvida? É crucial. É crucial. Um gestor com visão sistêmica bem desenvolvida, ele contribui enormemente para que a organização atinja os seus objetivos. Por quê? Evita retrabalhos, evita prejuízos, evita gargalos, evita que pare o processo de trabalho em determinado momento, evita que existam esses incêndios, né, que são essas atividades que ficam aparecendo no dia a dia do gestor de modo urgente. Deixa eu pegar o gatinho, só um minutinho. Aqui. Desculpa, problemas do ao vivo. O gato aqui não está me deixando dar aula. Evita, por exemplo, de acontecer aquilo que a gente conversou ontem, do gestor ficar perdendo o seu dia a dia, a sua capacidade de organizar a sua rotina de trabalho, porque ele precisa apagar incêndios o tempo todo, que é um problema de gestão, às vezes é um problema até da visão sistêmica, de tomadas de decisões equivocadas. Então, eu te digo, a visão sistêmica é uma das competências mais importantes para o gestor, de modo geral, em especial para nós, gestores públicos, para assumir, para desenvolverem e terem mais benefícios.
e trazerem mais benefícios para a organização pública, é o que a gente espera, atingir melhor e mais rápido os objetivos organizacionais que ofereçam serviço à sociedade, num tempo menor, com uma qualidade maior sempre. Tá bom, pessoal? Hoje era o que eu gostaria de trazer para vocês, para o pessoal do Instagram. Esse era o assunto que eu queria falar com vocês hoje, para que vocês comecem a pensar, né, se vocês de fato já têm essa competência bem desenvolvida ou não, ou se não tem, o que poderiam fazer para desenvolver essa competência, que na minha opinião ela é uma das competências mais importantes para o gestor. E depois me mandem um recado, né? Se vocês precisarem, se vocês quiserem falar comigo, ou deixa um comentário aqui no vídeo, se você já acha que você tem essa competência, se você tem, quais são os benefícios que ela te traz, se não tem, quais são os prejuízos que ela te traz, que essa é uma conversa que vai enriquecer para todos, né? A todo mundo, a gente poder compartilhar o nosso conhecimento faz com que todos nós aumentamos o nosso conhecimento. Como eu disse, né, quem participar até 80, pelo menos 80% das palestras da Maratona do Gestor Público, eu vou oferecer um certificado de participação do evento. É claro, eu só assisti 80%, eu tenho direito ao período todo do evento, sim, que são um total de 10 horas. Para isso, você precisa registrar sua presença no dia de hoje. Eu vou colocar aqui o site, porque é através do link que você precisa fazer esse registro de presença. Só um minutinho, porque eu sempre esqueço de deixar esse link pronto. Vou confirmar e eu já passo para vocês no Instagram, tá? Isso. O link chama www.gestãopublicaestratégica.com.br/certificado maratona. Aqui para o pessoal do Instagram, do YouTube e do Facebook já está no chat, tá? Pessoal, tem que entrar lá todos os dias para poder fazer o registro. Vai abrir uma tela onde você coloca seu primeiro nome, seu último nome e o e-mail. Qual a importância do nome e o último nome corretos? Porque é isso que vai sair do seu certificado. Se você tiver mais do que um sobrenome, coloque tudo na segunda linha, não tem problema. O e-mail precisa estar correto. Tão correto que, se por acaso ele não estiver correto, você não recebe o certificado, porque é por ele que eu envio o certificado. Tanto que, por conta dessa obrigatoriedade, você vai colocar os seus dados e você vai receber um e-mail automático pedindo para que você confirme o e-mail, porque precisa ser confirmado. Então, você precisa abrir a sua caixa de e-mail, ver se você recebeu o meu e-mail, ou às vezes cai no spam. Então, ali você vai ter um link, você clicou no link, está confirmado, e aí a sua presença começa a valer para hoje, tá? E aí começa a ser computado as presenças para os outros eventos, tá bom? Pessoal do Instagram, pegou? O site é www.gestãopublicaestratégica.com.br/certificado maratona, tá bom? Vou aqui digitar para vocês. Oi, Thaís! Thaís, eu vou anotar o seu nome, tá? E você não precisa mais registrar a sua presença no certificado, tá? Porque eu conferi e eu vi que você já fez o seu registro. Então, eu já tenho os seus registros e eu consigo já colocar como para você hoje, tá? Você chegou quase no finalzinho. Bom, pessoal, por hoje é só. Fico feliz que vocês estejam comigo hoje. Eu sei que essa semana é uma semana para a gente descansar, é uma semana para a gente se cuidar, mas também é uma semana para a gente aprender, né? E se desenvolver profissionalmente. E se vocês quiserem me mandar uma sugestão, alguma crítica, uma pergunta, me mandem, podem deixar no corpo das mensagens, na parte de comentários, ou mandar pelo Face, ou pelo Instagram, ou pelo LinkedIn, tá bom? Por hoje é só, boa noite, descansem, e amanhã às 19 horas tem mais um dia na Maratona do Gestor Público, tá bom? Até mais, tchau, tchau.